Lopes, o quarto deputado, então, a falar pelo partido nesse período que está destinado para que os partidos, as legendas aqui da casa, se posicionem a favor ou contra a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu quero começar aqui hoje conceituando o que é o crime de responsabilidade. Eu queria lembrar, viu, Carnacho, que a primeira vez em que o crime de responsabilidade está escrito foi na nossa Constituição de 1891. E o que escreveu o legislador na época? A guarda e o uso constitucional do dinheiro público é missão outorgada ao governante, que deverá respeitar a lei orçamentária. Todas as sucessões e constituições, Mariana, que se sucederam, vieram com a mesma regra. A regra constitucional de se observar as leis orçamentárias e de que o dinheiro público deve ser resguardado, salvaguardado pelo governante. Esse é um fundamento basilar do Estado. O Estado se estrutura a partir deste princípio, das leis orçamentárias, porque, afinal de contas, o Estado se institui em função da sua capacidade de reunir o povo em torno de um propósito e de um orçamento. Aliás, o orçamento é também a questão basilar da diferença entre poderes, porque é ele que institui no parlamento inglês em 1215 o parlamento. Exatamente para quê? Para controlar o orçamento, para fazer com que o rei não expropriasse a riqueza através de tributos e taxas espoliantes, que espoliavam o povo. E exatamente estamos aqui, senhoras e senhores congressistas, em razão das leis orçamentárias, das limitações que o parlamento deve e tem o propósito de impor ao executivo. Na realidade, eu queria lembrá-los até, viu, presidente Eduardo Cunha e nosso relator Jovair, eu não sei se vocês se lembram de uma entrevista da presidente Lula à TV Anhanguera, que retrata bem o momento que nós estamos vivendo, deputado Bilac Pinto. A presidente entrevistada, Mariana, sobre uma questão de orçamento, ela diz e, Caio, ridiculariza o Levi Fidelix e o pastor Everaldo, viu, presidente Eduardo? Ela diz, os senhores não conhecem o orçamento, deputado Francisco. O orçamento do Brasil é de 5 trilhões de dólares, quando, na realidade, quem tinha dito o valor do orçamento correto era o Levi Fidelix e o pastor Everaldo, que haviam dito que o orçamento brasileiro, deputado Bilac, era de 2 trilhões e 480 bilhões de dólares. Durante a campanha eleitoral, deputado Mauro, eu várias vezes adverti que isso era gravíssimo, que era como uma dona de casa desconhecer o orçamento ou o salário do seu marido, ou desconhecer o próprio provento daquilo que lhe cabe administrar para arrumar uma casa. Mas passou em vão, porque àquela altura a mídia, enfim, cobria com certo encanto esse desenvolvimento desse populismo que se arraigou no Brasil, e aí se perdoou como se fosse leve ou como se fosse pouco a presidente da República desconhecer o orçamento do Brasil. Eu queria dizer também que a presidente Dilma não fez isso de hoje. O meu amigo aqui, deputado Jerônimo Gorta, que é do Rio Grande do Sul, que me ajudou a fazer grande parte dessa saída do governo, deputado. Eu quero lembrar que foi no seu estado, foi lá no Rio Grande do Sul, no governo, que teve início em 1999, que foi até 2002, o governo do então Olívio Dutra, que era vice-governado pelo Miguel Rosseto. Nesse governo, eles criaram essa tal de contabilidade criativa. E o mesmo Arno, que já era secretário lá no Rio Grande do Sul, cria essa coisa de fantasiar números, de fazer maquiagens, e faz com que os orçamentos e os investimentos na Previdência Pública do Rio Grande do Sul fossem considerados investimentos.
E de lá para cá, eles entendem, professor Francisco, genial a ideia de que poderiam maquiar os orçamentos públicos, esquecendo que esse é um fundamento basilar do Estado. É sobre isso que sustenta o Estado. Não o Estado brasileiro, qualquer Estado, qualquer pátria. Mas eles agridem e afrontam a legislação não só do Estado do Rio Grande do Sul. Eles vêm para a República e já em 2012 são advertidos pelos técnicos do Tesouro Nacional que cometiam erros graves. E em 2013, deputado, há um relatório do Banco Central que diz claramente que o Brasil podia encontrar um downgrade de todas as agências de rating se assim continuasse a proceder. Porque escrevia e contabilizava de forma errada o orçamento nacional. E assim eles continuaram, e em 2014 nós tivemos 41 bilhões de descobertura dos pagamentos da Bolsa Família, enfim, de todo esse pagamento a descoberto que foi feito, que hoje está escriturado tanto no balanço do Banco do Brasil, quanto no balanço da Caixa Econômica Federal, e é, inclusive, razão de uma ação da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal contra o Estado brasileiro pelo ressarcimento de aproximadamente 300 milhões de reais. Isso não é pouco. E aí, quando o governante faz isso, ele incorre em crime de responsabilidade, previsto na Constituição, no artigo 85, parágrafo 7º, e ele atenta contra, inclusive, as leis penais, porque o crime é de caráter pessoal, ele não é de caráter institucional. Quem comete o crime é a pessoa, não é a instituição. E sendo a pessoa, a presidente, de própria lavra e punho, autorizou os decretos que transgrediram a legislação orçamentária e agrediu os fundamentos do Estado. E é por essa razão que nós estamos aqui hoje, tratando exatamente de punir a presidente da República, punir aqueles que contra o orçamento trabalharam, punir aqueles que assaltam, roubam ou transgridem as leis nacionais, sejam elas orçamentárias ou discricionais das suas funções. Mas e aí eu quero lembrar e quero pedir, viu, deputado Newton, que façamos essas punições com energia e com vigor, mas que não as façamos com um sentido de vingança, com um sentido de retaliação. Temos de punir a presidência da República, a presidente e seus comandados, com sentido de educação, com sentido de formação, com sentido de contribuição, porque essa pena é uma pena que restitui à nação o compromisso da observação, não só das leis orçamentárias, mas de toda e qualquer lei. E fazer com que possamos observar com mais clareza aquilo que é do Estado e aquilo que é privado. Temos confundido com frequência e com veemência o que é do Estado, o que é público e o que é privado. E essa confusão é absolutamente danosa para a constituição de uma sociedade livre, democrática e que tenha desenvolvimento. Falo aqui, então, da necessidade de punir com firmeza, mas quero aqui também dizer que temos que exaltar e cumprimentar aqueles que, com coragem, se tornam heróis da pátria, como faz agora, por exemplo, o juiz Moro, que, pelos seus atos de bravura e de coragem, deve, sim, ter o reconhecimento heróico de seu trabalho. E a ele temos de dar o tributo do heroísmo, o reconhecimento do serviço pátrio, mas também temos de jamais prestar a ele a condição de salvador da pátria, porque se assim o fizermos, será tão danoso quanto danoso é o momento que vivemos desse populismo desenfreado. Deve sim o juiz continuar a proceder, deve sim a sociedade continuar a aplaudi-lo, mas com uma diferença entre o ato e o fato, porque todos nós, inclusive ele, cometemos erros, cometemos acertos, e pelos nossos erros devemos ser punidos, e por nossos acertos aplaudidos. É importante, senhoras e senhores deputados, é importante, sociedade brasileira, que tenhamos claro que não podemos confundir o que é essencial e não tornar salvadores da pátria aqueles que agem corretamente, ou que o sentido da probidade seja em si uma qualidade. Ser honesto, ser probo,
respeitar as leis e ser ético. É uma condição precípua, é uma condição natural. Não se pode vangloriar ninguém por probidade, por responsabilidade, por respeito ou por ética. Isso nos cabe como um dever, e aqui quero, para terminar o meu discurso, dizer o seguinte: se alega sempre que ela teve 54 milhões de votos e que por isso deve governar, e eu quero dizer aos meus amigos, companheiros do Congresso que eleitos foram, que os votos não são uma carta de alforria ou um direito à liberdade de tudo proceder e fazer. Os votos são mais do que isso. São um título de responsabilidade que deve ser resgatado a cada dia, que nos cobra muita ação e responsabilidade do amanhecer ao alvorecer, porque temos de proceder de acordo com o anseio da sociedade. Nós, o povo, é que devemos governar o país. Nós, o povo, é que devemos dizer ao governo o que fazer e o que proceder. E aí quero terminar dizendo: temos de fazer dessa pátria tão criativa e ilustre uma pátria de empreendedores, e não de assistidos, e não de pedintes, e não de pessoas sem voluntariedade, sem capacidade de se autoprover e de se autoassistir. Os brasileiros são absolutamente capazes de empreender e desenvolver uma nação diferente da que temos hoje. E termino aqui para dizer: cidadão, cidadã, acredite que ninguém vai poder fazer pelo senhor ou pela senhora mais do que vocês mesmos. Façamos juntos um novo país, uma nova nação, com respeito àqueles que têm que ser punidos ou àqueles que têm que ser vangloriados, mas, sobretudo, com honra e responsabilidade ao povo brasileiro. Muito obrigado. Este foi, então, o deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, e agora nós vamos escutar o deputado Jerônimo Gergen, também pelo tempo do Partido Progressista. Muito importante das nossas vidas, e talvez esse microfone